Atenção! Se você está ouvindo esta transmissão, significa que a frequência foi encontrada e você chegou ao mistério da meia-noite. Ajuste o volume e não olhe para trás. Os documentos que você ouvirá hoje não deveriam estar acessíveis ao público. Relatórios classificados. Objetos impossíveis. Entidades que não seguem nenhuma lei da natureza, nem da razão. Esse será mais um vídeo de SCP e como sempre abriremos 10 catálogos, cada um mais perturbador que o anterior. E lembre-se de uma regra simples: se algo nesta transmissão parecer estar olhando de volta para você, não desvie o olhar imediatamente. Pode ser tarde demais. A frequência está estável, os arquivos estão liberados, e o primeiro registro já começou a se manifestar, aqui à meia-noite falando com você, e pedindo seu like para ajudar o canal. Também se inscreva para não perder os vídeos e então vamos ao primeiro, SCP-231. As 7 mulheres, classe do objeto. Keter. A Fundação mantém sob contenção uma mulher conhecida como SCP-231. Eram 7 mulheres, mas todas acabaram morrendo de alguma forma. Ela é a última sobrevivente de 7 jovens resgatadas de um culto chamado Filhos do Rei Escarlate. Segundo os documentos recuperados, essas mulheres eram consideradas noivas de uma entidade apocalíptica, um ser descrito apenas como o Rei Escarlate. O objetivo do culto era permitir o nascimento de algo que jamais deveria existir. Após o resgate, uma das vítimas entrou em trabalho de parto sob custódia da Fundação. O que nasceu desencadeou um evento catastrófico com inúmeras mortes, inclusive de alguns SCPs. Desde então, cada tentativa de interromper ou alterar esse processo resultou em novos desastres, uma a uma. As outras 6 mulheres morreram, e sempre que isso acontecia, algo terrível se manifestava. Para evitar uma nova catástrofe, a Fundação instituiu um protocolo extremo conhecido como Procedimento 110 Montauk. Os detalhes são classificados, mas acredita-se que sua aplicação contínua seja a única coisa impedindo o nascimento final. Hoje, SCP-231 permanece contida, viva, monitorada, porque, segundo os registros do culto, quando a 7ª noiva completar seu destino, os sinos tocarão para o mundo inteiro. Ou seja, se essa mulher morrer ou ter o bebê, podem dar adeus ao mundo. SCP-232. Prótons do Jack, classe do objeto. Seguro. Entre os objetos mais estranhos sob contenção da Fundação, existe um simples brinquedo dos anos 1950, uma pistola de lata, com luz vermelha no cano. Algo que pareceria inofensivo em qualquer prateleira antiga. Um simples brinquedo até então, mas quando alguém segura o objeto com pilhas instaladas, os efeitos começam. Após alguns segundos, a pessoa passa a falar em inglês, mesmo que nunca tenha aprendido o idioma. A fala assume o tom exagerado de aventuras espaciais antigas, como se estivesse vivendo dentro de um programa de rádio de ficção científica. E isso é só o começo. Indivíduos que conhecem histórias do herói espacial de Jack Protons sofrem um efeito mais profundo. A identidade da pessoa começa a mudar. Ela passa a acreditar que vive em um futuro distante, um mundo colonizado pela humanidade, onde ela própria era uma agente da Polícia Galáctica. Com exposição prolongada, a realidade desaparece por completo. O ambiente ao redor é percebido como um cenário interplanetário. Pesquisadores são vistos como inimigos, e o brinquedo se torna uma arma real na mente da vítima. Mesmo após a remoção do objeto, os efeitos podem durar horas. Alguns nunca esquecem quem acreditaram ser. A Fundação recuperou diversas unidades desse brinquedo e a maioria é normal, mas algumas ainda transformam a imaginação em realidade. E às vezes, a fantasia não quer mais ir embora. E aí você gostaria de sentir um herói por alguns tempos? É melhor não. SCP-233. Poliedro de 23 lados, classe do objeto. Keter. Nem todos os perigos têm garras ou dentes afiados. Alguns existem apenas como ideias impossíveis. O SCP-233 é descrito como um poliedro de 23 lados. Uma forma geométrica que simplesmente não deveria existir no nosso espaço. Sua estrutura desafia a própria lógica tridimensional e tentar representá-lo corretamente. É como tentar desenhar um pensamento. Mas o verdadeiro perigo não está na forma, está na matemática ao redor dele. Na presença do objeto, as leis matemáticas deixam de funcionar normalmente. Cálculos simples passam a apresentar erros. Números deixam de obedecer às regras conhecidas. A menos que tudo seja convertido para um sistema numérico específico, onde a base 23. Dentro dessa lógica distorcida,
cálculos se tornam extremamente rápidos. A Fundação considerou usar o objeto como ferramenta científica, até que surgiram os efeitos colaterais, quando certos valores numéricos ocorrem em sua zona de influência. A matéria começa a se decompor, objetos podem se desfazer em seus átomos em menos de um segundo, e o mais inquietante, o SCP-233 não reage à realidade física, mas sim à percepção humana, se um observador acreditar que algo possui uma determinada medida. O objeto aceita essa crença como verdade matemática. Aqui, pensar errado pode ser fatal, porque perto do SCP-233, a realidade não segue regras, ela segue interpretações e nem sempre a mente humana calcula corretamente. SCP-234. Peixe extradimensional, classe do objeto. Euclídeo. Atenção, nem todo vazio é apenas ausência. Alguns vazios simplesmente devoram. O SCP-234 é uma criatura minúscula, semelhante a um peixe, com cerca de 2,5 cm de comprimento. Ele não possui olhos, não reage à luz, e mesmo assim se move com precisão no ar, como se sentisse o espaço ao redor. Mas o comportamento mais perturbador não é sua aparência. É onde ele existe. O SCP-234 surge espontaneamente sempre que há um espaço completamente fechado. Sim, uma caixa lacrada. Um recipiente selado. Até mesmo uma barraca totalmente vedada pode atraí-lo. Existe também uma região específica chamada de Zona Vermelha, onde sua presença é frequente e inevitável. E é aqui que o perigo começa. Se o SCP-234 se assusta, ou morre, ou é removido, ou se o espaço onde ele está for aberto, todo o conteúdo daquele ambiente desaparece instantaneamente. Ar, objetos e pessoas. Tudo é sugado para uma dimensão desconhecida, gerando uma implosão violenta no mundo real. Nada do que é levado jamais retorna. A Fundação descobriu o SCP-234 após desaparecimentos misteriosos em uma área montanhosa isolada. Uma simples barraca fechada foi suficiente para provocar o fenômeno. Um pesquisador desapareceu sem deixar vestígios. Até hoje, ninguém sabe para onde a matéria é enviada, ou o que existe do outro lado. Então, se estiver em um lugar completamente fechado e tudo estiver quieto, talvez você não esteja sozinho dentro do vazio, mas sim, talvez o vazio esteja esperando você abrir a saída. Esse é bizarro e assustador ao mesmo, típico de um sonho maluco. SCP-235. Registros fonográficos, classe do objeto. Seguro. Atenção! Algumas músicas não apenas tocam, elas param o mundo para serem ouvidas. O SCP-235 é uma coleção de antigos discos fonográficos dos anos 1920. Cada um contém uma música diferente, como After You Get What You Want, You Don't Want It, Dark Was the Night, O Sorry Now, e um quarto disco sem nome, que toca apenas um lamento fúnebre sem palavras. Quando um desses discos é reproduzido, algo inacreditável acontece. Sempre que a música falha, que é quando um trecho simplesmente não toca. Tudo ao redor congela no tempo. Pessoas param no meio do movimento. Objetos ficam suspensos no ar. Chamas deixam de queimar. Até a respiração simplesmente pausa. Para quem está dentro da área, nada parece estranho. O tempo salta, e a vida continua como se nada tivesse ocorrido. Como se tudo no raio tivesse congelado no tempo. Mas quem está fora do alcance do efeito, pode caminhar entre as figuras imóveis, mover objetos, tocar pessoas, interferir livremente. O mundo vira uma fotografia e apenas o observador permanece vivo dentro dela. Os congelamentos duram mais que a falha musical, como se o silêncio tivesse peso. E existe algo ainda mais inquietante. Um dos discos foi encontrado ao lado de corpos sem testemunhas. Outro em um casamento onde 2 tiros ecoaram, mas ninguém viu nada acontecer. E o último veio acompanhado de uma mensagem dizendo: "Este nos serviu bem, mas está quase cheio." O que exatamente está sendo gasto? Tempo ou vidas? Permanece desconhecido. Então, ouvinte, se uma música antiga começar a falhar, não pisque e fuja. Talvez o mundo esteja esperando para ver o que você fará quando só você puder se mover. SCP-236. Caranguejo mímico, classe do objeto. Kiter. Esse aqui é um daqueles que precisa de muita atenção, até porque nem todo perigo faz barulho, mas sim fingindo ser parte do cenário. O SCP-236 é um enxame de criaturas semelhantes a caranguejos microscópicos. Sozinhas, são quase insignificantes, não representam nada, mas juntas,
formam uma mente coletiva inteligente. Quanto maior o enxame, mais esperto, mais estratégico e mais predador. Essas criaturas conseguem algo perturbador. Elas se unem para imitar objetos do ambiente, seja uma cadeira, uma porta, uma peça de decoração. Às vezes, substituem o objeto original e ficam no lugar dele. O disfarce é tão perfeito que só uma inspeção minuciosa revela o movimento sutil da colmeia viva. Mas o verdadeiro horror começa quando precisam se expandir. O SCP-236 se alimenta de matéria orgânica que é o madeira, tecido ou carne. Após consumir material suficiente, depositam pequenos ovos que eclodem em minutos e um enxame pode crescer exponencialmente em silêncio. E quando ameaçadas, elas não fogem sempre. Se encurraladas, cada unidade entra em colapso e explode com força comparável a um explosivo militar. Um único enxame pode transformar um espaço inteiro em destroços em segundos. Relatórios confirmam que humanos podem ser consumidos completamente em poucos minutos. Em outros casos, indivíduos adormecidos foram devorados de dentro para fora, sem despertar. Mas luz intensa, ruídos súbitos e movimento brusco podem dispersá-las temporariamente, mas elas sempre retornam e sempre se reagrupam. Então, se um objeto parecer fora do lugar, não é uma anomalia, mas sim uma colônia devoradora e explosiva dentro de sua casa. SCP-237. O homem que se faz sozinho. SCP-237 não é só uma criatura, mas também é um criador. Antes da contenção, ele parecia um homem japonês comum de 24 anos, mas possuía uma habilidade anômala assustadora: dar vida a pequenas estatuetas. Essas criações, chamadas SCP-237-A2, são figuras de argila e resina com cerca de 20 a 30 centímetros, que pensam, enxergam, ouvem e se movem sozinhas. Algumas falam japonês, outras até inglês, e cada uma tem aparência diferente. Humanas, criaturas bizarras, animais e até figuras inspiradas em animações, durante o transporte para contenção permanente. O próprio SCP-237 simplesmente colapsou. Seu corpo se quebrou em dezenas de placas de argila moldadas como órgãos humanos perfeitos, como se ele próprio fosse uma estátua viva o tempo todo. Os perfis psicológicos das estatuetas são quase idênticos entre si, como se todas compartilhassem a mesma mente original. O criador virou matéria e suas criações permaneceram conscientes. Algumas ainda tentam se comunicar, como se esperassem que ele volte. SCP-238. A instalação, classe do objeto. Keter. SCP-238 é uma instalação subterrânea gigantesca, escondida em uma ilha remota no extremo norte da Rússia. A entrada original estava selada por uma parede coberta de símbolos. Quando os exploradores removeram o bloqueio, descobriram algo inédito. Os túneis se estendem por milhares de quilômetros e as paredes não são pedra. São tecido fossilizado. Parte da estrutura parece metálica, mas outra parte é claramente orgânica, como se o local fosse meio máquina e meio corpo. Após a descoberta de uma câmara central feita de carne em decomposição, começaram os desaparecimentos. Equipes relataram ruídos, alucinações e eventos inexplicáveis. Acidentes misteriosos mataram vários membros da exploração. O fenômeno se tornou agressivo. A entrada precisou ser selada novamente para conter o avanço da anomalia, impedindo qualquer estudo profundo. Mesmo assim, uma expedição posterior terminou em desastre contando com mortos, feridos e um desaparecido nas profundezas. Até hoje, SCP-238 permanece fechado, não por segurança, mas porque ninguém sabe exatamente o que ainda está vivo lá dentro e também porque alguém sempre morre. SCP-229. A criança bruxa, classe do objeto. Keter. SCP-239 parece apenas uma menina de 8 anos, 1 metro de altura, 20 quilos. Cabelos loiros até os ombros e olhos que brilham em um cinza esverdeado nunca visto. Mas o que ela emite não é luz, é algo sobrenatural e aterrador. É uma forma de radiação desconhecida capaz de quebrar a matéria no nível subatômico. E isso é só o começo. SCP-239 pode transformar realidade em vontade. Sim, isso mesmo que você ouviu. Estamos diante da primeira criatura que pode mexer com algo absurdo para os padrões da Fundação e sendo assim, ela é praticamente impossível de ser pega e muitos afirmam que a Fundação precisa eliminar ela logo. Pois, se ela pode ver, ela pode mudar. Está ferido. Ela apaga o ferimento. Ameaçada. Nada consegue perfurar sua pele. Um homem a machuca.
Ela deseja que ele deixe de existir, e quando sente culpa ela o traz de volta. Enquanto estiver consciente ela é praticamente invencível. Para contê-la, disseram que ela é uma bruxa. Deram uma lista de feitiços permitidos, e pediram que ela acreditasse nisso, mas o verdadeiro controle é outro. SCP-239 está em coma induzido permanente, não porque seja maligna, mas porque seus sonhos podem ser reais demais. E também porque ainda é uma criança, e a Fundação não vai conseguir segurar isso por muito tempo. SCP-240. Máquina movida sopro, classe do objeto. Seguro. SCP-240 é um veículo artesanal construído com restos de uma aeronave militar, mas ele não usa combustível. Ele voa com sopro humano. O piloto expira em um tubo ligado ao rotor central e o ar é armazenado em um saco selado dentro da estrutura. Imediatamente, as hélices giram. O veículo decola e continua subindo, sempre subindo. Sem leme, sem controle de direção, apenas ascensão contínua, até o ar acabar. Quando o sopro termina, SCP-240 apenas plana lentamente de volta ao solo, como se nada tivesse acontecido. O objeto foi encontrado no deserto do Saara com o corpo do aviador Antoine de Saint-Exupéry em seu interior. A autópsia indicou asfixia em altitude extrema, possivelmente fora da atmosfera terrestre. Um homem que escreveu sobre voar, criou uma máquina movida pelo próprio fôlego e subiu alto demais para voltar. E esses foram os SCPs que desafiam lógica, ciência e sanidade. Uma das listas mais perigosas até o momento, de criaturas que implodem o próprio espaço, há enxames que fingem ser o mundo ao seu redor, de vida criada em miniatura, até uma máquina que sobe ao infinito com o último suspiro humano. A Fundação chama de contenção, mas algumas anomalias só estão esperando silêncio, esperando descuido, esperando curiosidade demais, porque no desconhecido, a regra é simples. Você não encontra o perigo encontra você. Se quiser mais arquivos proibidos, já sabe o caminho. Aqui é a investigação direta, sem filtro e sem volta. Eu sou a voz que abre os registros e você acabou de ouvir o que não deveria existir. Nos vemos no próximo arquivo.